Sejam todos muito bem-vindos à Central das Escrituras. Meu nome é Carlos Lucci. E se você não for inscrito no canal, aproveite essa chance e se inscreva. Dê uma olhada nos nossos vídeos. Com certeza vai ter algo que vai te interessar. E o assunto de hoje é muito interessante, né? Porque qual é o símbolo por excelência do cristianismo? É a cruz. Quase todas as igrejas cristãs utilizam a cruz como parte do seu símbolo, né? Ou como o único símbolo que eles têm. Mas existem outros e que ainda alguns são usados, mas alguns se perderam no caminho. Nós vamos falar sobre isso hoje. E eu gostaria de iniciar com a citação do elder Jeffrey Holland na conferência de outubro de 2022. Ele disse o seguinte: como a crucificação era uma das formas mais agonizantes de execução do Império Romano, muitos dos primeiros seguidores de Jesus escolheram não destacar esse instrumento brutal de sofrimento. O significado da morte de Cristo certamente era essencial para a fé que eles tinham, porém, durante 300 anos, eles geralmente buscaram comunicar sua identidade do Evangelho de outras maneiras. E que maneiras eram essas? Irmãos, eu vou mostrar para vocês uma imagem e, sem pensar, qual é a primeira ideia que vem à cabeça de vocês, ok? Não pensem, olhem e falam, é isso, ok? Com certeza vocês pensaram no milênio. Talvez não, paz, alguma coisa semelhante. Mas na verdade, o leão e o cordeiro juntos, muitas vezes representado nos quadros atuais da igreja como uma representação do milênio. Na época de Jesus Cristo, durante a própria vida de Jesus Cristo, dos seus apóstolos e logo um pouquinho depois, eles eram símbolos do próprio Salvador, né? João Batista, dirigindo-se aos seus discípulos, disse algo bem interessante. Está em João, capítulo 1, versículo 29. No dia seguinte, João Batista viu Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, mesmo durante a vida do Salvador, ele era identificado como o Cordeiro de Deus. O Cordeiro era um dos símbolos dele. E depois, na era apostólica e um pouquinho depois, sempre o Cordeiro foi relacionado ao Salvador. Pela sua mansidão, pela sua gentileza, pela sua humildade, por ser um dos animais, talvez o mais frequente, usado nos sacrifícios no templo de Jerusalém. Então o cordeiro era um símbolo perfeito para Jesus Cristo. E quanto ao leão, né? João, não João Batista, mas o discípulo amado de Jesus, que escreveu o Apocalipse, disse o seguinte, está no livro de Apocalipse, capítulo 5, versículo 4. E disse-me um dos anciões, não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Então, mesmo na época dos apóstolos, o Salvador era tanto um cordeiro manso e humilde, quanto um leão, a representação da realeza, da força, do poder e do domínio, né? 2 símbolos diferentes para representar a mesma pessoa, né? Aliás, o Salvador tem muitos outros símbolos que se referem a ele. Ele mesmo disse, eu sou o bom pastor. Então nós vamos ver que o bom pastor era um dos símbolos
do Salvador, usados para representar o Salvador. O Salvador disse, olha, quando Moisés levantou a serpente no deserto, aquela serpente era um símbolo de mim. Justamente por causa que serpente em hebraico é nahash, que pode significar brilho também, né? A serpente não pegou como símbolo de Jesus, né? Ela ficou mais como símbolo do inimigo. Mas o Salvador também disse, eu sou o caminho, né? Eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida. Então todos esses elementos, todos esses símbolos eram usados para se referirem ao Salvador, né, durante a época dos apóstolos e no começo da igreja, né, e eram muito importantes. Eles eram usados constantemente, tanto no ensino, né, quanto também nos desenhos, né. Mas nós temos que lembrar algo muito importante. Alguns símbolos são universais, como, por exemplo, o Sol. Quase todas as culturas antigas têm a representação do Sol como um símbolo de doador da vida, doador de bênçãos. A mesma coisa a água, tanto como doadora de vida, mas como também algo para se lavar, para se purificar. Ritos de purificação é encontrado em todas as culturas da antiguidade. Mas existem outros símbolos que eles são mais regionais, eles pertencem a uma determinada cultura. Todos esses que eu falei até agora pertencem à cultura judaica, ou seja, das escrituras, é melhor dizendo a cultura israelita, né? A da casa de Israel. Né? A serpente, o leão, o cordeiro, o pão, a água. Né? E quando esses elementos, esses símbolos, eles são levados para uma outra cultura, eles são modificados. Né? Não necessariamente esses que eu falei, mas eu gostaria que vocês prestassem atenção em algumas representações de Jesus Cristo nas catacumbas de Roma. Aqui vocês estão vendo uma mulher, a mulher com fluxo de sangue, tocando a franja do manto de Jesus. Agora prestem atenção. Jesus está sendo representado como um romano. Ele não tem barba, ele não tem bigode, seus cabelos são curtos e ele está usando uma toga. E toga, irmãos, não tem franja. Então, aquele fiozinho que vocês estão vendo, ou que vocês viram, né, foi uma invenção, foi uma adaptação para a história dar certo. Né? Porque senão não daria. Então as pessoas olhavam para essa pintura e lembravam da história. A próxima figura também acontece a mesma coisa. É o Salvador, no Poço de Jacó, falando com a mulher samaritana. Se vocês repararem, Jesus Cristo é um homem romano comum. Cabelo curto, sem barba, bigode e de toga. Né? Jesus nunca usou toga na vida dele. Mas em Roma ele usava toda hora. Então o que acontece? Quando um símbolo ele é específico de uma cultura ou de uma região, ele sempre tem que sofrer alguma modificação, alguma adaptação para ter sentido na outra cultura que ele está sendo inserido. E aí, muito interessante. Quando o Evangelho começou, óbvio, né, com a pregação do Evangelho, com o Salvador, e depois com seus apóstolos. No começo da igreja, a maioria dos membros eram o quê? Judeus. E os gentios, ou seja, os não-judeus, começaram a entrar. Isso deu um pouquinho de confusão na igreja, que nós vimos em Atos, e agora vamos ver em Romanos também. Mas depois da morte dos apóstolos, depois que nós fomos avançando no desenvolvimento do cristianismo, e principalmente por causa das perseguições, um novo símbolo teve que ser criado para representar os cristãos.
E vocês têm ideia de que símbolo seja esse? Vocês já viram em algum adesivo de carro. Isso, o peixe. Né? Agora, de onde eles tiraram a ideia de peixe? Para representar a fé deles, né, em Jesus Cristo. Né? E aí está um fato interessante. Eu não sei se foi uma pessoa que criou ou se foi um grupo de pessoas que criou, mas a ideia foi genial. E pessoalmente eu acho que foi inspirada. Se vocês verem neste quadro, na primeira linha, vocês vão ver a figura do peixe, com algumas letras escritas, e à sua direita, as mesmas letras separadas com a transcrição no alfabeto latino. Essa palavra que vocês estão vendo, ichthys, significa peixe em grego. E se você pegar cada uma dessas letras, como está na segunda linha, elas formam uma frase que diz: Jesus Christus Theos Huios Soter, que significa Jesus Cristo de Deus Filho Salvador. Então, ao desenhar esse peixe estilizado, quase como um logotipo, eu estava prestando o testemunho de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador do mundo. Esse era um símbolo utilizado basicamente durante a época das perseguições aos cristãos no Império Romano, né? Porque era fácil de você fazer esse símbolo e outra pessoa reconhecer, ele também é cristão. Né? Mas não é apenas esse símbolo que representava o peixe e que você era cristão. Se vocês verem nesse grafite em vermelho, tem as mesmas palavras da palavra peixe em grego, daí tem um círculo, uma cruz e um X. E se vocês perceberem, vocês vão conseguir colocar todas as letras nessa mesma figura geométrica. Então, ou você desenhava um peixe, né, ou você desenhava esse círculo com uma cruz e um X. Isso significava que você era cristão e também você estava prestando o seu testemunho, né, da divindade do Salvador. Apesar de atualmente algumas igrejas utilizarem esse símbolo, não faz parte da tradição dos santos dos últimos dias, por uma razão muito simples. Quando a igreja foi restaurada em 1830, a igreja foi restaurada em um ambiente inteiramente protestante, né, que não tinha nenhum símbolo nas igrejas, nem a cruz. Então nós mantivemos essa tradição de também não ter símbolos. Você entra numa capela, onde faz no salão sacramental, você vê que não tem quadros, não tem cruz, não tem peixe, não tem círculo, não tem nenhum símbolo. Né? É apenas a capela. O único símbolo que nós devemos prestar atenção é justamente o símbolo do corpo e do sangue de Jesus Cristo, que é o sacramento. E isso é muito importante para nós, porque nos foca, né, no que realmente é essencial daquela reunião e essencial para a nossa vida. Porém, existem alguns versículos nas Escrituras, né, que nos remetem à ideia de um cristão sendo como um peixe. Em Mateus 13:47, o Salvador disse: igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes. Então a obra missionária da igreja seria justamente essa. Você lança sua rede ao mar e você pega os peixes. E que tipo de peixe que vem? Todos os tipos. E todos os tipos de peixe são bem-vindos. Jeremias continua com esse mesmo raciocínio. Nos últimos dias,
O que o Senhor faria? Está em Jeremias 16:16. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Ou seja, os quais pescarão a Israel que está dispersa, que é justamente o processo que nós estamos vivendo de coligação de Israel. Mas daí nós podemos pensar algo estranho. Bem, se você tira um peixe d'água, quer seja pescando, quer seja através de uma rede, o peixe morre. É isso a mensagem do Evangelho? Olha, você vai morrer? Não, irmãos. É ao contrário. Quando nós somos retirados das águas, é como se nós estivéssemos sendo retirados do mundo. O nosso homem natural deve morrer. E como Paulo usou o simbolismo do batismo como a nossa morte, né, o nosso enterro e a nossa ressurreição, é um testemunho que nós somos novas criaturas, né, vivificadas por Cristo, ou ressuscitadas através da expiação do nosso Senhor. Né? Então o simbolismo do peixe, ele é muito bonito, porque nós somos tirados do mundo para termos uma vida com Jesus Cristo. Né? Mas também tem outro significado que pode contradizer o que eu acabei de falar. Mas essa é a beleza do símbolo, irmãos. Ele pode ter vários significados. Como o cordeiro representa Jesus Cristo, o leão também representa Jesus Cristo e a serpente também representa Jesus Cristo. Então, quando eu falo eu sou um cristão, ou eu sou um peixe de Cristo, significa que eu estou vivendo nas águas, né, da vida. Né? Jesus Cristo, eu sou a água da vida. Então, nós estamos vivendo em Cristo constantemente, através de revelação contínua. Não apenas revelação contínua, não é essa palavra que eu queria usar, é viver no Espírito, né? No Espírito Santo, que é o convênio que nós renovamos toda a semana, né? Para termos o Espírito conosco e para podermos viver de acordo com Ele, com suas inspirações e com seus ensinamentos. E o presidente Gordon B. Hinckley, ele disse algo muito importante sobre simbolismo. Né? Qual é o melhor símbolo que nós poderíamos usar para a igreja? Ou para a nossa fé em Jesus Cristo? A cruz, o peixe, o leão, o cordeiro, um círculo, um esquadro. Qual é o melhor símbolo? Em última análise, irmãos, o presidente Hinckley falou exatamente qual deve ser o símbolo que nós devemos usar diariamente. Ele disse o seguinte: a vida de nosso povo deve ser o símbolo de nossa fé. As pessoas deveriam olhar para os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e falar: uau, eles realmente são cristãos. Né? Eles realmente acreditam em Cristo. Eles realmente vivem os ensinamentos de Cristo. Porque ser cristão, irmãos, né, ter fé no Senhor Jesus Cristo, não é apenas ir domingo à igreja ou algumas vezes ao templo. É viver os ensinamentos do Salvador todos os dias. Ok? Eu gostei do símbolo do peixe. Eu não sei se vocês sabiam, né, que ele significava Jesus Cristo, de Deus Filho Salvador. Né? Vocês devem ter visto nos carros. Agora vocês sabem. Eu espero que tenham gostado. Um grande abraço a todos vocês. Tenham uma ótima semana e até quinta-feira que vem.